As maneiras mais horríveis como os piratas matavam pessoas. Os piratas, conhecidos por sua brutalidade e por aterrorizar os mares, empregavam métodos extremamente cruéis para lidar com inimigos, traidores ou desafiar autoridades. Embora a caminhada na prancha seja um estereótipo muito popular na cultura, ela se originou das histórias sobre piratas e, em alguns casos, foi uma verdadeira prática. A vítima era amarrada e forçada a caminhar por uma prancha estreita que se projetava para fora do navio. Dependendo da localização, a vítima poderia cair diretamente na água, onde se afogaria ou seria devorada por predadores marinhos, como tubarões. A morte poderia ser rápida, mas a sensação de estar completamente indefeso enquanto caminhava pela prancha tornava isso extremamente angustiante. Maroning, abandono em ilha deserta. Maroning, uma forma de abandono, era uma punição comum para piratas considerados traidores ou desobedientes. Depois de serem levados para uma ilha desabitada, a vítima seria deixada com poucas provisões ou sem qualquer coisa que pudesse ajudá-la a sobreviver. Isso geralmente resultava em uma morte lenta e dolorosa, seja pela falta de comida e água ou pela exposição aos elementos. Esse tipo de morte era especialmente cruel porque a vítima teria que lidar com o desespero de estar sozinha, sabendo que a morte era iminente. Em alguns casos, as vítimas eram deixadas com uma arma ou com um pouco de água, mas as chances de sobrevivência eram praticamente inexistentes. Flagelação até a morte. A flagelação era uma das formas mais dolorosas de punição. Usando o famoso gato de 9 caudas, um chicote composto por várias tiras de couro, os piratas davam golpes nas costas da vítima até que sua carne fosse rasgada. As feridas poderiam se tornar infeccionadas, e a vítima poderia morrer devido à hemorragia, infecção ou choque. A tortura poderia durar dias, e o sofrimento físico era intenso. Era comum que os piratas utilizassem esse método como uma forma de punição pública, visando não só matar a pessoa, mas também intimidar outros membros da tripulação. Quilhagem, Skeljauling. A quilhagem era uma das punições mais brutais e aterradoras, que envolvia amarrar a vítima a um cabo e arrastá-la debaixo do casco do navio. O casco do navio estava coberto de cracas, moluscos e algas marinhas, e o ato de passar por baixo dele causava ferimentos profundos e dolorosos. A vítima podia se afogar ou morrer devido à perda de sangue e infecção. O processo era tão violento que algumas vítimas morriam ainda durante a execução. A quilhagem era usada para punir a tripulação, mas também poderia ser aplicada a prisioneiros capturados durante ataques a outros navios. Era uma maneira de garantir que qualquer desobediente ou inimigo sentisse o máximo sofrimento. Execução com armas de fogo. Os piratas, especialmente os mais temidos como Barba Negra, usavam pistolas e outros tipos de armas de fogo para matar suas vítimas de forma rápida e definitiva. A execução com armas de fogo era geralmente usada para punir traidores ou prisioneiros que não estavam mais de acordo com os piratas. Os piratas, muitas vezes, preferiam usar armas de fogo porque isso permitia uma execução rápida e sem muitos preparativos. A morte era imediata ou causava ferimentos fatais que, com o tempo, resultavam em morte. No entanto, algumas execuções eram feitas de maneira pública e, em alguns casos, era uma forma de espalhar o terror entre as tripulações inimigas. Queimados ou cozidos vivos. Embora seja uma forma menos documentada de execução, alguns relatos históricos falam sobre piratas queimando ou cozinhando suas vítimas vivas como forma de punição extrema. As vítimas podiam ser amarradas a um mastro e expostas ao fogo, ou até mesmo jogadas em caldeirões de água quente, onde seriam cozidas. Essas mortes eram extremamente dolorosas e visavam não só matar, mas também causar o máximo de sofrimento possível. Esse tipo de tortura era raramente usado, mas quando ocorria, tinha um impacto psicológico enorme, tanto nas vítimas quanto em quem testemunhava. Estripação ou desmembramento. Em alguns casos, piratas eram conhecidos por cortar partes do corpo de suas vítimas, como os dedos, mãos ou até mesmo membros inteiros. Isso poderia ser feito para torturar, humilhar e garantir que a vítima sofresse o máximo antes da morte. A mutilação era muitas vezes uma forma de vingança ou de marcar o corpo de alguém que havia desobedecido ou cometido um ato de traição.
Também poderia ser uma tentativa de espalhar o medo entre as tripulações inimigas, já que o que aconteceria com os prisioneiros era algo imprevisível e aterrador. Afogamento. O afogamento era uma punição comum, especialmente quando os piratas não queriam lidar com um prisioneiro em particular. Para isso, as vítimas eram amarradas a objetos pesados, como âncoras ou barris, e jogadas no mar. Sem poder nadar ou lutar, elas eram arrastadas para o fundo e se afogavam lentamente. Algumas vítimas podiam ser deixadas à deriva e morrer de sede ou fome se não afogassem imediatamente. A morte era dolorosa, pois muitas vezes a vítima ficava completamente indefesa e consciente do que estava acontecendo até o último momento. Exposição ao sol. Essa forma de tortura envolvia deixar uma pessoa exposta ao sol escaldante por um longo período de tempo, geralmente amarrada ou imobilizada em um local onde não houvesse sombra ou abrigo. Isso poderia ser feito no convés do navio ou em uma praia deserta. A vítima morria lentamente de desidratação ou insolação, uma forma de tortura extremamente dolorosa e psicológica. Além disso, a sensação de impotência e o sofrimento físico poderiam durar horas ou até dias antes da morte. Decapitação ou enforcamento. Embora um pouco mais rápida, a decapitação ou enforcamento ainda eram formas comuns de execução para piratas. O enforcamento muitas vezes era público e destinado a causar o máximo de humilhação possível à vítima. A decapitação era mais imediata, com a cabeça sendo cortada com uma lâmina afiada, como uma espada ou machado. Após a execução, as cabeças podiam ser empaladas em estacas como um aviso para outros. Embora fosse uma forma mais direta de matar, a brutalidade vinha da exposição pública e da forma como o evento era tratado. Esses métodos de execução eram usados por piratas para punir, aterrorizar ou manter o controle sobre suas tripulações e inimigos. A vida de um pirata era violenta, e muitas vezes as vítimas eram escolhidas para dar um exemplo ou para garantir o poder dentro do navio. A crueldade dessas mortes reflete a brutalidade do período e das ações dos piratas na época.